Bom, que na verdade poderíamos, como Paulo diz aqui, poderíamos fazer para que a cruz de Cristo não seja vã. Que diríamos para que a descida dele aqui não seja inútil. Paulo deixa claro aqui que o evento da vida dele e da sua autorrevelação e manifestação precisa ser interpretado, como também necessita ser pregado, mas debaixo de uma sabedoria que Deus proporcionou, que quer dizer, não com a sabedoria do mundo, mas segundo a sabedoria que nele se revelou. Então Paulo define que para que a cruz de Cristo não seja inútil, é necessário que o homem tenha, o homem da terra, o homem do mundo, inclusive a igreja, tenha a interpretação correta desse evento e desse acontecimento que envolve a vida dele, como também o da crucificação, que foi o último estágio do seu messianismo. E para que isso aconteça, para que realmente exista uma explicação e interpretação correta desse evento, nós temos que ouvir a explicação direto do autor, direto do doador desse acontecimento. Isso não pode ser representado pelos homens. Isso deve estar sendo representado por ele. É ele quem tem que explicar, é ele quem tem que dar a interpretação, é ele quem tem que dar esses elementos, que na verdade vão deixar claro o porquê que ele desceu aqui, ou porque o seu fim foi aquele. Então, o que eu estou dizendo aqui é tão importante, e acredito que Paulo se interessou em falar o mesmo para a igreja da época, que se repete a mesma ignorância para os nossos dias, porque a gente está em pleno século 21, tá? Aonde a gente continua vendo esse cenário protestante, até mesmo o cristianismo, sustentando ignorância. O que eu quero dizer é transformando o cenário do acontecimento da vida do Cristo e da sua crucificação, um cenário religioso. Eu imaginava que agora com a modernização, os homens, eles fossem deixar de praticar e executar certos tipos de insanidade e loucura religiosa. Mas ontem mesmo eu me deparei com um indivíduo carregando uma cruz, e aí o repórter ia andando com ele, entrevistando ele, e eu estava olhando sem ouvir o que ele falava, mas entendia-se que todos estavam interessados em descobrir e saber dele o objetivo daquela peregrinação. Porque ele entendia que, levando a cruz ali, literalmente, ele estaria professando uma fé por Jesus. Entendendo e compreendendo que a cruz ali, para ele, era o uso, ou tinha o sentido literal. Que a única coisa que Jesus precisava dele era isso, de dividir a sua dor, ou o seu esforço, do que seria carregar uma cruz por alguns quilômetros trajetados. Como tantas e tantas outras coisas que a gente vai ver agora, aberrações acontecendo por esses dias. E detalhe, dentro de uma data festiva, de um calendário festivo, que não é bíblico. Porque sequer tem menções, tem deduções. Porque não há uma importância de calendário ou datas, mas de ofício e chamado. Mas note vocês, que é uma forma, quando não muito, de gerar uma política religiosa, gerar uma política mercantilista, porque é uma época onde as pessoas consomem, elas gastam, elas saem para as ruas, com a esperança de que aquele cenário, aquele acontecimento se transfira para elas em sorte de vida. Eu pensava que o ser humano pelo menos fosse ter um pouco mais de inteligência, por se tratar de uma época que eles dizem que evoluiu, mas chego à conclusão de que eles estão piores. Porque se o paganismo já chegou a ofertar filhos para um objetivo de prosperidade, eu não vejo diferença nenhuma do que nós estamos hoje aqui de uma maneira mais sofisticada assistindo. Exemplo, tornar o evento dele um ovo de Páscoa, ou até mesmo um evento de comilância. Talvez você esteja dizendo, não, pastor, já começou aí expressando em raiva, não, sentimento de indignação. Porque quando falamos da fé, falamos de uma ciência. E nós não podemos desprezar essa ciência. A ciência que Deus, na verdade, usou para ser conhecido por nós, ela tem que ser vista e trabalhada por você. Obviamente eu acredito que não tem ninguém hoje aqui nessa igreja que chega a essa capacidade de querer levar uma cruz daqui de São Paulo para Campinas para querer exatamente se sentir mais cristão.
Exemplo figurativo. Mas em compensação, eu acredito que de certa forma você talvez ainda não tenha compreendido e entendido a descida dele aqui e o que ele quer de você. Isso você pode ter certeza. Que tem gente aqui que ainda traz deformidades na sua fé por influências culturais e religiosas. Tendo em vista que eu falei aqui, o cristianismo persiste. Ele precisa ficar, porque senão não tem esquema. Não é evangelho. Porque se for evangelho, nós temos esse dever de perguntar para ele, o próprio Cristo, o porquê que ele desceu aqui. E porque o fim dele foi aquele. Aí nós vamos falar de ciência. Porque é ele quem tem que dar essa explicação. Então diríamos que se hoje eu estivesse motivado por essa expectativa de que nós estamos próximos ao dia da Páscoa, o dia em que ele morreu, que ele foi crucificado, que ele celebrou sua morte, e fosse procurar entender melhor ainda esse cenário, ao invés de ir lá assistir um teatro, ao invés de ir lá me sensibilizar pelos artistas que vão contracenar, uma coisa que na verdade nem eles sabem se foi daquele jeito que foi feito, ok? Se eu tivesse boa intenção no meu coração, eu iria ler o escrito. Porque obviamente há uma preocupação teológica de que aquilo que aconteceu com ele, na descida dele aqui e o fim da vida dele, seja explicado e compreendido por você. E o primeiro detalhe importante que eu quero deixar claro hoje para vocês, não é a cruz. A cruz ela poderia ser para mim e para você, historicamente falando, o que eu já falei de púlpito aqui, o que a história prega, um instrumento de tortura e de sentença capital e estatal, porque sempre foi na história um instrumento de punição. Se você fizer os levantamentos históricos, você vai chegar à seguinte conclusão, que muita gente inocente pode ter sido crucificada lá. Que a lista desses nomes de pessoas que tiveram aquele fim, e aquele flagelo, e aquela morte, pode aumentar. Você não tenha dúvida que Roma crucificou muita gente por interesses políticos e até mesmo a classe elitizada de Israel com interesse religioso, e muita gente foi morta de maneira inocente. Se eu então ficar constrangido, afetado e tocado por aquela punição severa, então a lista desses nomes de pessoas que eu vou admirar, venerar ou até sentir pena vai aumentar. Mas a questão aqui é essa. Não se trata da cruz ou do sistema e método de crucificação. Se trata disso. Que esse método e sistema foi aplicado sobre ele. Aí é onde entra a identidade do nosso interesse. Que entre tantos nomes e pessoas que puderam ter sido crucificadas lá de maneira injusta ou até mesmo absurda, tem alguém ali que nos interessa. Que a ciência da fé o traduz pelo próprio Deus. Então, quando a cruz chega para ele, quando a cruz é para Cristo, não para homem natural ou comum, aí nós temos uma especificação do que nós buscamos nos orientar, do que nós buscamos, na verdade, compreender. Então eu não posso definir que a cruz representa para mim esse objeto, esse instrumento de sensibilização, de tortura, dor e sofrimento de alguém que mal nenhum fez. Você vai me desculpar. Isso é uma idiotice, isso é uma crendice, isso é uma religiosidade, você tem que repudiar isso dentro do teu coração. Jesus não desceu aqui nesse mundo e não teve aquele fim para você ter pena dele e dó dele. Tenha pena e dó de você. Há um outro objetivo ali. Mas é importante. Porque se eu tiver pena, dó dele, ou até mesmo julgar que aquilo ali foi um erro político, que aquilo poderia ter sido evitado, eu vou tornar aquele cenário um cenário extremamente humanista. E passarei a dividir o mesmo sentimento que eu tenho por ele, por outras pessoas que também foram julgadas de maneira errada. E vou transformar isso num apelo humanitário.
A mensagem da cruz passará a ser para nós um apelo humanitário. Uma representação de injustiças sociais ou até políticas que já passaram por esse mundo e por essa terra. E não é essa a ciência. Ele não pode ser alvo dessas especulações e desses interesses. Nós precisamos ouvir diretamente dele a mensagem. E como disse aqui, as explicações surgem diretamente do doador da vida. Não daqueles que estão debaixo da cruz. Até o dia de hoje.